Seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. Meu nome é Luciano Firmino e nós estamos aqui para continuar a gravação do segundo vídeo sobre filosofia e cosmovisão cristã. Já vimos muita coisa no primeiro vídeo e demos algumas noções. Nesse segundo vídeo vamos desenvolver essas noções, mas também acrescentar dados importantes que fará você perceber, primeiramente, a relação que a filosofia sempre teve antes das instituições acadêmicas existirem e, melhor ainda, depois dessas instituições acadêmicas existirem. Mas também, o mais importante neste vídeo vai ser você perceber que dentro das diversas teorias que nós temos no mundo, todas elas, seja ela religiosa, política ou científica, todas elas têm argumentos a favor ou contra. A filosofia te ajuda a compreender esses argumentos através de uma análise filosófica em que a lógica, esse elemento, o tema da filosofia, faz com que você entenda se esse argumento é dedutivo ou indutivo. Você vai saber também que se esse argumento ele é válido, inválido, se ele tem solidez e convencibilidade. Ou seja, todo argumento ele tem as premissas, 2, 3, 4, 5, 7, 10 premissas, a conclusão, se essa premissa é válida, se ela é inválida, se ela é verdadeira ou inverdadeira, se estamos diante de um argumento que seja religioso, político ou científico, se esse argumento ele é uma falácia, iremos ver algumas falácias, tá certo? Separei algumas. E, ou seja, a filosofia tem um relacionamento muito íntimo com a cosmovisão cristã, em especial com a filosofia lá no período medieval e até mesmo antes, mas como eu falei de início, sempre teve esse relacionamento, mas que hoje atualmente existe uma rejeição muito forte contra a filosofia e contra a sociologia por parte de alguns religiosos que inventaram teorias doutrinárias que não têm nenhum fundamento nem bíblico, nem filosófico, nem sociológico, e muito menos histórico. Então, a filosofia é uma ferramenta eficaz, importante para o desenvolvimento da fé cristã, que fará você perceber que muitas teorias ou doutrinas não faz sentido no mundo real. A primeira ideia da lógica ou da razão, ou do uso da razão, é entender que o mundo não pode funcionar de uma outra forma. Ou seja, a Terra era uma esfera. Então, tudo que está demonstrado nessa esfera não pode ser de outra forma. Um carro é deste jeito e ele não poderia ser de outra forma. Uma caneta, um lápis, um caderno, uma revista, um guarda-roupa, qualquer coisa, qualquer objeto material ou subatômico, eles têm esta natureza, tá certo? A grande questão é que posteriormente se descobriu que os homens corruptos entenderam que a própria razão estaria contra o seu egoísmo, o seu ego, as suas iniquidades. Então eles subverteram, perverteram a filosofia, o método do pensamento, para assim criar um submundo em que qualquer outra teoria que você puder imaginar que está no YouTube, ganhando fama, ganhando dinheiro, ganhando prestígio, pode supostamente existir fora do mundo real. Então, tudo aquilo que a filosofia não abraça, tudo aquilo que o pensamento racional não consegue suportar, tá certo? Lembrando que o relacionamento da filosofia com a cosmovisão cristã sempre existiu e não há contradição entre elas. Então, se você, obviamente, dentro desses teóricos, desprender elas, sim, aí vão ganhar força e assim seguidores, como nós temos detectado, infelizmente, neste mundo atual que nós estamos vivendo. Pois bem, entrando, essa foi uma introdução mais geral, mas entrando no nosso tema, tá certo? Quero chamar a sua atenção. Deixa eu mostrar uma coisa aqui, pronto. Esses três homens, a tríade filosófica, que realmente vai preocupar os enganadores, tá? Seja ele científico, religioso ou político. Então, quando você utiliza a filosofia,
em especial a cosmovisão cristã, você está totalmente blindado à prova de heresias, tá? Você está vacinado contra argumentos vãs, tá certo? Que não tem nenhuma existência por si próprio. Então, obviamente, esses seguidores aí utilizam, tá, a filosofia, mas de maneira errada. Mas enfim, então nós temos aí essa tríade filosófica, tá, que vai nos ajudar a compreender e sempre nos ajudou, tá? Então, observe também que a filosofia ela não foi criada, ela foi descoberta, ela sempre existiu. Ou seja, a busca pela verdade, tendo esses três protagonistas na Grécia, mesmo tendo as suas diferenças metodológicas, a sua forma de trabalhar para buscar essa verdade absoluta, tem essa diferença, mas todos eles sempre apontaram para uma verdade que está essencialmente dentro da natureza, dentro da sua essência, do objeto estudado. Enfim, então, é, só quero chamar sua atenção para o fato também de que hoje em dia muitas pessoas estão tanto pervertendo quanto utilizando de maneira errada a filosofia, a história e a sociologia contra a teologia. Quando você une essas quatro ciências, tá? São ciências, tá? Não são mitologias, e mitologia é uma coisa e ciência é outra. Você fica realmente equipado, totalmente consciente do seu dever e assim poder combater o bom combate da fé cristã. Entrando no nosso tema vídeo, tá? Nesse segundo vídeo, que vai trabalhar e está trabalhando filosofia e cosmovisão cristã, eu gostaria de perguntar a você se você consegue conseguiu pensar sobre aquelas 7 perguntas básicas que toda cosmovisão cristã ela tem a responder. E queira saber de você se você consegue definir com suas palavras o que significa filosofia. Caso você deseje se expressar, tá certo? Você pode deixar aqui na descrição do vídeo e nós iremos dar o nosso parecer, tá certo? Neste vídeo iremos explicar mais sobre as 7 ou 8 cosmovisões que já mencionamos no primeiro vídeo. É importante explicar isso porque talvez você ainda não teve contato com tanta cosmovisão, tá certo? Guarde bem a definição. Cosmovisão que é como você interpreta a realidade. Então, cosmovisão é aquilo que você utiliza para interpretar a realidade, tá certo? Bem, a primeira cosmovisão, você se recorda, foi o teísmo. A primeira cosmovisão, teísmo, ensina e afirma o quê? Afirma que todos podem conhecer verdadeiramente Deus, o Deus pessoal triuno da Bíblia, pelas escrituras e por meio do universo criado. Já a segunda cosmovisão foi o deísmo, tá certo? Bem, no deísmo, Deus existe, mas Deus não é imanente, ou seja, Deus abandonou o universo. Temos a terceira cosmovisão, que é o ateísmo. Afirma que Deus não existe de maneira nenhuma e o que existe é apenas o mundo físico, material. O universo é autossuficiente, ganhando status de divino. Quarta cosmovisão, que é o panteísmo. Deus é o próprio universo. Ou seja, a criatura e o criador são duas formas que não têm diferença, divisão ou separação. A quinta cosmovisão é panenteísmo. O universo é o corpo de Deus. Sexta cosmovisão. Politeísmo. Existem muitos deuses. Sétima cosmovisão. Teísmo finito. Deus existe, mas é limitado em natureza e poder. Oitava cosmovisão. Marxismo. Deus não existe e existe, tá? Dependendo da sua mutação, o Máximo pode dizer que Deus existe ou não existe, mas se ele diz que existe, é pior ainda, porque esse Deus é criado a sua forma e semelhança, né? É o Jesus marxista que nós sempre combatemos aqui nesse canal. E a história é o ato de todas as sociedades que existiram até os nossos dias, tem sido a história de luta de classes. Essa visão procura infectar todas as esferas da sociedade. É um vírus mutante. Bem, para muitos escritores, estudar filosofia com a visão cristã é um desafio ou uma oportunidade
de como a sabedoria humana pode conhecer a Deus, tá certo? E de como se relacionar com o Deus bíblico, fiel e verdadeiro. A filosofia tem dois grandes ramos. Temos a filosofia analítica e a filosofia especulativa. Para muitos estudiosos, a filosofia vai nascer com a busca da natureza nos pré-socráticos, depois com Sócrates com a busca do conhecimento verdadeiro e finalmente se encontrou com a cosmovisão cristã, produzindo bons frutos para o cristianismo. Mas em outros momentos, a filosofia e a cosmovisão cristã começaram a ser inimigas. Isso se deve ao fato de que muitos deixaram o princípio de usar a filosofia em favor da cosmovisão cristã. Mas a filosofia, bem como a teologia, quando bem manuseadas, são excelentes ferramentas para defender e explicar a palavra de Deus. Observe que quando unimos essas duas forças, essas duas ciências, somos capazes de dizer que diante de tantas opções, opiniões, crenças, teoria, podemos acreditar, sem medo de errar, que somente o cristianismo bíblico é a verdade absoluta. A filosofia nos ensina originalmente que a ideia pode ser debatidas, porque as ideias são racionais ou irracionais, verdadeiras ou falsas. Elas honram ou desonram Deus. Quero mostrar a você uma segunda imagem aqui. Deixa eu pôr aqui na tela. Essa imagem aqui, tá certo? Referente a Atos capítulo 17, ao Deus desconhecido. Na Grécia havia esse artefato, tá certo? Em que se referia a um Deus desconhecido. Sempre a religiosidade humana esteve presente na vida humana, em qualquer sociedade. Então, o apóstolo Paulo vai utilizar a filosofia, a cultura, o pensamento filosófico, elementos do seu ambiente para poder fazer uma apologética, uma teologia, e assim poder usar e manifestar o evangelho àquelas criaturas. Então, observe atentamente aqui. Bem, a filosofia unida com a cosmovisão cristã derrota qualquer argumento antibíblico. Você se recorda da história de Atos capítulo 17, quando Paulo usou os poetas pagãos e começou a discorrer sobre o Deus vivo e verdadeiro, o Deus desconhecido que eles estavam tentando conhecer? Pois bem, aquela situação foi em nível filosófico. Observamos aqui que em todas as culturas, através de todos os tempos, a presença de Deus é real e a filosofia não ficou de fora deste fato. Mesmo que a filosofia não seja o caminho para Deus, apenas marcou no mapa o caminho, tá? Guarde bem esse detalhe. A filosofia desempenha um papel importante na vida da igreja. Estes vídeos não almejam fazer você um total apologista ou um filósofo da fé cristã. O meu objetivo neste vídeo é fazer você iniciar no estudo da filosofia e cosmovisão cristã. Esses vídeos podem fundamentar racionalmente a verdade do cristianismo. É bem verdade que a filosofia auxilia a apologética ao estabelecer uma defesa contra as heresias. Você depois vê e medite 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 e Judas capítulo 1, versículo 3. Muitos estudiosos não muitos estudiosos vão justificar o uso da filosofia com a cosmovisão cristã, dizendo que a filosofia é uma manifestação central da imagem de Deus. A filosofia permeia a teologia sistemática. A filosofia pode ajudar a entender o ensino bíblico. A filosofia auxilia a igreja na contra-argumentação. A filosofia facilita a disciplina espiritual do estudo. A filosofia ajuda no desenvolvimento de certas virtudes. A filosofia aumenta a relevância da igreja. Então, um ponto aqui. Então, a filosofia, a cosmovisão cristã, a história e a sociologia sempre foram servas da teologia. E essas ciências estão e devem estar disponível a qualquer membro da igreja, inclusive a você que ainda não conheceu esses detalhes
tão eficaz e tão importante, tá certo? Deixa eu mostrar uma citação aqui a vocês, rapidinho, bem aqui de um grande escritor, C.S. Lewis, tá? Bem, observou que ser ignorante e ingênuo nessas circunstâncias não está apto para encontrar o inimigo no terreno dele, se rejogar ao chão nossas armas e trair nossos irmãos iletrados, que não têm abaixo de Deus qualquer defesa contra os ataques intelectuais do pagão, exceto nós. Então, nós os que temos a obrigação de ser mestres e professores da EBD, não podemos rejeitar as ciências que vieram de Deus, tá certo? Como meio de comunicação, educação, transmissão de conhecimento, forma para a qual o evangelho pode ser manifestado a qualquer criatura. Isto é o que está afirmando aqui C.S. Lewis. Continuando o texto, diz assim: a boa filosofia deve existir, se não por outra razão, porque a filosofia ruim precisa ser contestada. Então, que você vai também pensar cada vez mais nesta frase desse escritor cristão, para você perceber que precisamos da filosofia e da cosmovisão cristã. Então, antes da gente compreender bem, continuar, vou mostrar aqui essa segunda imagem que vai te ajudar a compreender bastante sobre o todo, né? Sobre a continuidade deste vídeo. Nós temos as noções, né? Temos as opiniões, temos os mitos, temos algumas crenças religiosas equivocadas, temos suposições, tá? Que é representado justamente aqui pelo essa gravura de um homem saindo da caverna, né? De um ambiente cheio de trevas. Para ele sair dessa caverna, dessa sua ignorância, ele precisa ter uma atitude crítica, ele precisa ter um reconhecimento de que ele é um ser ignorante e que lhe falta, lhe carece de estar não só no conhecimento, mas também na busca por esse conhecimento. Então ele precisa sair do seu ambiente que está lhe seduzindo cada vez mais a estar apenas produzindo as trevas que o cercou. Nesse ato, nessa atitude crítica, ele sai deste mundo que a sua mente está aprisionada e se depara com um ambiente eterno, sólido, e ele cria o que dentro dele, no seu espírito? O espanto. E esse espanto é o contato do seu corpo, da sua alma e do seu espírito com a verdade, o mundo existencial, o mundo verdadeiro. O mundo verdadeiro, ele pode causar duas reações a você. Primeiro, lhe fortalecer, tá? Lhe encher cada vez mais de bons frutos, ou você que ainda guarda algum resquício daquelas atitudes não críticas, faz com que você utilize essa verdade para o seu próprio benefício, voltando assim para aquela caverna onde a racionalidade não existe e consegue assim naquele mundo, naquele ambiente em que todos nós estamos, produzir cada vez mais trevas. Então você teve um primeiro contato com este mundo verdadeiro, mas depois você rejeitou este mundo e voltou para a caverna. Então nós temos aí essa transição do saber racional. Até porque na teologia nós chamamos isso também de apostasia. Você conhece a verdade, depois você volta para trás e age contra essa verdade. Isso nós chamamos de apostasia. E do mesmo modo, na filosofia, você tem a possibilidade, tá certo? Todos têm a possibilidade. Inclusive, todos têm a possibilidade de ter atitude crítica, mas por algum tipo de suposição que ainda você não deixou de antemão, ou não deixou no passado, você agora tenta destruir esta verdade. O mundo com o qual nós estamos saindo
ele vai ser destruído, porque o mundo verdadeiro irá dominar este mundo ilusório que também não existe, tá certo? Então, se vocês entenderem a ideia do mito da caverna de Platão, tá certo? Bem rápido, bem sintético, bem resumido, mas depois vocês pesquisem mais sobre isso aí. Bem, deixa eu dizer uma coisa, mais uma coisa. Existem religiosos que não. Existem religiosos que são contra o uso da filosofia. Existem líderes religiosos, tá? Seitas que são contra a filosofia, são contra a história, são contra a sociologia e são contra a teologia, porque essas disciplinas não casam com as ideias deles. Vamos supor assim, alguém inventa uma teoria, consegue milhões de seguidores, aí vem uma pessoa e apresenta fatos históricos, fatos teológicos, fatos filosóficos, fatos sociológicos. Aí você pega o que essa pessoa disse e tenta ver se um desses argumentos que ele citou se encaixa. Você vai ver que não se encaixa. E por não se encaixar, essas pessoas vão criar não a defesa daquela teoria, mas uma outra teoria contra as quatro ciências que eu citei agora há pouco. Então, por ele não conseguir defender a sua teoria, ele cria uma teoria por baixo, tá? Sem muitas vezes nós percebemos, para combater essas quatro ciências. Então, você não vai combater essa primeira teoria dele, você vai ter que combater essa outra teoria que vai contra as quatro ciências que eu citei a você. Então, é uma pessoa que tem um sério problema psicológico que precisa de duas coisas, na verdade de três coisas: oração, psicologia e psiquiatria, caso ele deseje. Se ele não deseja, então é melhor você se retirar, pedir desculpa ou com licença e continuar sua vida. Porque pessoas que vão contra essas quatro ciências, eu não digo nem a aritmética, a geometria, a trigonometria, a matemática, a física, a química, eu não digo nem isso. Só essas quatro ciências humanas. A pessoa que vai rejeitar isso, então, muito obrigado. Continue amigo, se possível. Se retire, porque é o fim do poço. Aí você, se quiser, você pode recomendar um psicólogo, um psiquiatra ou uma oração para ele poder recobrar, retornar ao mundo real, porque ainda está aprisionado naquele mito da caverna, tá certo? Bem, então essas pessoas, eu trazer aqui para vocês quatro afirmações que eles utilizam contra a filosofia. Bem, a primeira razão é a seguinte, que eles apresentam: as consequências do pecado tornou o intelecto incapaz de reconhecer a verdade. Segunda razão, que eles dizem que para não usar filosofia, a fé e a razão são inimigas. Terceira razão, citam Colossenses capítulo 2, versículo 8 para provar que a filosofia é inútil. Quarta razão, citam o capítulo 1 e o capítulo 2 de 1 Coríntios como evidência contra o uso da filosofia. Então veja que as pessoas que ou que estão neste mundo da caverna ou que voltaram, tá, vão oferecer razões porque eles conseguiram extrair daquele mundo verdadeiro alguns fragmentos racionais para justificar a continuidade desse mundo no qual eles podem inventar qualquer teoria. Então, vamos agora, dentro desse mundo real, dar uma contra-argumentação racional e real contra essas ilusões, tá certo? Pois bem, sabendo disso, sabendo disso tudo, podemos começar a usar esses inimigos da filosofia como exemplo para aplicar a filosofia contra essas quatro objeções. Primeira objeção contra essas falsas razões para não usar a filosofia. Primeira, o pecado deturpou a faculdade humana, mas não a destruiu. Segundo, a noção bíblica tem três componentes: notitia, assensus e fiducia. Certo? Bem, entendimento, intelecto e confiança. Então, no primeiro ponto, se você não está entendendo ainda,
Primeiro, os que são contra a filosofia dizem o seguinte: as consequências do pecado tornou o intelecto incapaz de conhecer a verdade. É mentira. O pecado deturpou sim a faculdade humana, mas não a destruiu. Ou seja, o pecado não conseguiu destruir nosso cérebro, não conseguiu destruir nossa mente, nossa alma. Não conseguiu. Tá certo? Segundo, a fé e a razão são inimigas. Mentira. A fé e a razão são íntimas. Elas estão casadas. Bem, a noção bíblica da fé cristã tem três componentes. Para a fé cristã existir, existem três componentes, que é notetia, ascensus e fiducia. Isso traduz dessa forma: entendimento, intelecto e confiança. A verdadeira fé não é um salto irracional no escuro. A terceira argumentação contra o uso da filosofia deles é o seguinte: citam Colossenses capítulo 2, versículo 8, para provar que a filosofia é inútil. A nossa resposta é a seguinte: aqui não é a filosofia como ciência. A filosofia que está sendo rejeitada pelas escrituras era e é uma filosofia enganosa, que é a qual ele está utilizando. Essa filosofia as escrituras renunciam. Quarta objeção deles: citam o capítulo 1 e o capítulo 2 de 1 Coríntios como evidência contra o uso da filosofia. A nossa resposta é a seguinte: não está sendo dito que os tipos de argumentação e raiz filosófica ou que a razão filosófica é ruim para o seio da igreja. O texto usado ensina que é a condenação do falso e orgulhoso uso da razão e não a razão ou a filosofia em si. Pois bem, sobre essas foram as argumentações que eles utilizam contra a filosofia e nós fizemos uma contra-argumentação deles, tá certo? E para entender bem o uso do argumento racional e lógico, eu quero entrar aqui num detalhezinho bastante importante. Não. Isso aqui, pronto, isso aqui, deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Bem, todo e qualquer pensamento racional, qualquer um que seja, eles têm, eles estão submetidos e não conseguem sair desse sistema hermeticamente fechado. Essa submissão do pensamento racional de qualquer criatura humana, elas estão conectadas às três leis do pensamento. Tá? Essas três leis do pensamento foi Aristóteles que descobriu. Ele não criou, ele descobriu. Qualquer pessoa, tá? De qualquer credo, religião, elas utilizam uma dessas três leis do pensamento, ou as três, ou duas. Existem mais, mas essas são as principais. Elas usam ou podem estarem completamente verdadeiras ou completamente falsas. Veja só, a primeira lei do pensamento absoluto é o seguinte: a identidade. A definição seria essa: algo é o que é e nada além disso. A segunda lei do pensamento é a lei da não contradição, muito utilizado pelos juristas, advogados, tá? Sérios, tá? Essa lei da não contradição. Para qualquer propriedade f, nada pode ser tanto f quanto não f, ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Terceira lei do pensamento, lei do terceiro excluído. Qualquer proposição é verdadeira ou falsa, e não algo entre as duas possibilidades. Tá? Essa é uma definição que todo pensamento está submetido a isso. Qualquer argumento, a partir dessas três leis, gera o quê? O argumento dedutivo ou indutivo. Então, nesse argumento dedutivo e indutivo, eles podem gerar as falácias que nós vamos ver já já. Vou mostrar aqui um exemplo no qual essas três leis elas podem ser usadas. Quando você argumenta a favor de um time de futebol, de uma comida favorita, você está utilizando essas leis, tá? Então, mesmo eu utilizando esse argumento, você pode entender que qualquer outra relação sua com o mundo verdadeiro externo,
elas utilizam essas leis, independentemente se você acredita ou não. Você utiliza. Deixa eu ver, mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Deixa eu... Tem um exemplo aqui sobre. Então, temos as leis do pensamento, que são três. São mais, mas essas três principais. Essas três leis do pensamento formulam na sua mente o argumento. O argumento pode ser dedutivo ou indutivo e pode gerar falácias, comprovando assim se são verdadeiras ou não a sua argumentação. Nós temos aqui, ó, primeira premissa, tá? A segunda premissa e a conclusão. Mas nem sempre vem dessa forma o argumento. Ele pode ter 10 premissas, 5 premissas, número 2, 1 no meio, ou 3 no meio, pode ser mais ou menos, mas sempre vai ter uma conclusão. Então diz assim, vamos ver se essa argumentação ele é correta ou não. Tem aqui, alguns políticos são mentirosos. Alguns políticos são mentirosos. Aí, primeira premissa. Segunda premissa. Jéssica não é política. Conclusão. Logo, Jéssica não é mentirosa. Certo ou errado? Gostaria de saber a sua opinião. Você botar aí no vídeo, tá? Você utiliza as leis do pensamento e utiliza depois a ideia de validade, a ideia de solidez e a ideia de convencibilidade. Então, unindo essas coisas, você vai perceber que esse argumento é falso. Por quê? Alguns políticos são mentirosos, então pressupõe que outros não são mentirosos. Jéssica não é política, logo Jéssica não é mentirosa. Então, se Jéssica não é política, quer dizer que ela não é mentirosa, só porque ela não é da política? Bem, ela pode não ser da política e ainda assim ser mentirosa e até mesmo mais mentirosa. Então, de outra forma, alguns cidadãos não são ladrões. O cidadão João não é um ladrão. Logo, João não é ladrão, tá certo? Mas isso não quer dizer que ele não é ladrão ou não. Então, é um exemplo que eu estou pegando para vocês entenderem que é falso, porque Jéssica, mesmo não sendo política, pode ser mentirosa, tá? Isso não provou que ela é mentirosa, tá? Não prova esse argumento. Então, isso com o tempo vocês vão pegar, tá certo? E vão enxergar bem esses detalhes, tá certo? Poderia ter outros, mas vou deixar para a próxima semana na continuidade a outros pontos da filosofia. Então, não sei se vocês entenderam. Então, a primeira está errada também porque tem políticos que não são mentirosos. Jéssica não é política verdadeira, Jéssica não é da política. Logo, Jéssica não é mentirosa, é falso. Nós temos contradição entre a primeira e a segunda premissa e uma conclusão errada, tá certo? Então, utilizamos as três leis do pensamento contra esse argumento que tem duas premissas e uma conclusão, tá? Isso é uma dedução do argumento. Indo mais adiante, falando sobre falácias, tá certo? Irei mostrar algumas coisas aqui importantes para vocês. Deixa eu botar aqui. Pronto. A era do fake news. Nós temos falsa informação, uma falsa ciência, temos alguns neste mundo é, é, fatos falsos, temos argumentos falsos, temos uma produção falsa, temos explicações falsas, temos imagens de figuras falsas, temos informações falsas, tá? O mundo hoje se resume basicamente a isso, sem a filosofia, sem a teologia, sem a história, sem a sociologia. A princípio, se você colocar física, química e tal, você está liberto neste mundo. Sem isso, o mundo se resume a isto. É um mundo totalmente falso, certo? Bem aqui. Vou ser breve, tá certo? Temos aqui equívocos e desonestidades em debates.
certo? Existem muitos tipos. Alguns indicam desonestidade, é o ad hominem, que é um tipo de falácia. Alguns indicam ignorância, exemplo, afirmam algo incompatível com os fatos conhecidos, mas não pela pessoa. Alguns indicam descuido, exemplo, uso infeliz de palavras ou frases, pode ocorrer com qualquer um. Deixa eu ver se eu passei alguma coisa aqui, não. É aqui mesmo. Então, sobre. Já estamos entrando na questão das falácias, tá certo? Falácias. Argumento falso, tá certo? Mentiras, voluntárias ou não. Inclui perguntas ou manobras que induzem ao erro. Causas frequentes da falácia. Estratégias para enganar. Telefone sem fio. Erros de raciocínio. Dificuldades em interpretar textos corretamente, mesmo que simples. Dificuldades em acompanhar raciocínios. Conflitos de interesse. Então, a pessoa em uma comunicação simples ou em um debate que visam no verdadeiro debate ele visa apenas compartilhar ideias em crescimento mútuo, mesmo que ambos produzam argumentações diferentes e contraditórias, mas não pode existir, infelizmente existe, mas não pode existir debates que apenas venham a agredir o ser humano, né, e a desafiar o próximo a fazer algo que ele não pode fazer. Então, são debates que não faz sentido. Mas no debate em que você está analisando um objeto de estudo, as pessoas que são falsas, indiretamente ou não, elas vão criar não um argumento para defender a sua ideia, mas vão utilizar estratégias para enganar e assim seduzir o seu oponente a aderir àquele movimento ou àquele pensamento. Aí tem várias formas, né? Telefone sem fio, erros de raciocínio são muito comuns nesses debates. Dificuldades em interpretar textos, né? Você apresenta um texto, a pessoa começa a sair do texto, não consegue entender o texto, aí sai do texto e começa a botar outras coisas. Dificuldade em acompanhar o raciocínio, não entende nada do que você diz, e conflito de interesse. Eu vou defender defender uma coisa que eu ganho por isso. Então é um conflito de interesse, né? Ou eu defendo alguma coisa porque eu vou estar bem de vida e assim por diante. Bem, aqui nessa segunda imagem temos muitos exemplos de falácias, tá? Temos ad hominem, ad rapidem, bulverismo, espontâneo, infração de conflito, casual, evidência suprimida. Então esses aqui são muitos das dos outros exemplos de falácias. Esses são alguns que eu estou mostrando aqui a vocês. Divisão, furtiva e assim por diante. Eu vou escolher alguns para explicar aqui a vocês. Bem, aqui o ad hominem é o primeiro, né? Então cada um aqui é uma falácia, tá? Que está aonde dentro do pensamento, que utiliza as três leis do pensamento, gerando um argumento. E esse argumento pode ser produzido, sendo ele dedutivo ou indutivo, produzindo assim e sabendo assim se eles vão gerar falácias. Gerando falácias, dentro daquele que eu mostrei a vocês, é um argumento falso. Mas infelizmente nem todas as pessoas sabem disso ou querem admitir esses fatos, até por preconceito e discriminação. Enfim, nesse exemplo aqui sobre ad hominem, né? É um argumento em que você está debatendo com a pessoa, a pessoa sai daquele argumento principal e vai atacar o seu oponente, né? Então, assim, cria-se viés contra o adversário para desacreditá-lo diante da plateia, do público, né? E segundo, ao invés de analisar os argumentos, os números, os dados, atacam a pessoa. Aí eu tô aqui com. Eu digo que 2 mais 2 é 10. E a pessoa do meu oponente diz que 2 mais 2 é 4. Todos sabem que é verdade. É verdade. Aí, para eu ganhar esse jogo, eu tenho que fazer o quê? Ah, você é gordo. Você é uma pessoa que foi presa. Você é um político. Né? Você batia na sua esposa. Então eu vou criar argumentos. Não para o tema, mas para criar um outro tema que vá fazer o público
sair da atmosfera em que ambos tiveram um acordo e conversar sobre aquele fato, e assim vai conseguir conquistar as pessoas que são desatentas, né, a essa situação. Então, um exemplo aqui, ao invés de aceitar o fato, ao invés de aceitar de fato o desafio de Atanásio e analisar fatos incontíveis com o arianismo, levanta-se suspeitas e fazem-se acusações contra Atanásio, sua religião e qualquer pessoa associada a ele. Contra-argumento: constatar que alguém não domina o assunto em pauta pelo teor de seus argumentos e explicar o que está errado. Contra-exemplo: identificar falácias do adversário até para que tudo se policie. Tá? É bem complicado, mas com o tempo você vai entender essas coisas. A segunda falácia é o bulverismo, tática muito junta ao ad hominem. Parte-se da ideia de que o adversário está errado. Ah não, você defende a ideia de que 2 mais 2 é 4, mas isso é errado, né? Por causa de que você bebeu, que você matou uma pessoa antes de chegar aqui, tá? Então, tudo que você disser é errado, porque você bebe e mata pessoas. Então, 2 mais 2 não é igual a 4. Veja como eu estou utilizando tudo aquilo que eu falei para vocês para ser uma ideia de bulverismo. Segundo, procura-se a motivação para o suposto erro, tá certo? Então, um exemplo aqui. Por que os cristãos defendem a Trindade? Considerando-se que esta palavra não tem na Bíblia. Então, esse é um exemplo de bulverismo, tá certo? Que é uma falácia. O que é uma falácia? A falácia é aquilo que está no argumento do oponente que mostra que esse fruto é falso. Então, temos que descartar esse argumento. Porque servem ao diabo. Então, uma pessoa ela vai defender uma coisa, tá? Contra a minha tese. Aí eu vou dizer, não, essa pessoa defende uma coisa X, mas ela é do diabo. Então eu começo a criar outras ideias, né? Não faz nenhum sentido. Bem, continuemos aqui. Argumento espontâneo. Combate-se uma visão distorcida de um argumento. Então, a pessoa tem um argumento X, aí o oponente vai criar uma visão A, que não tem nada a ver. Só que o público, muitas vezes, acaba indo por esse argumento que não faz sentido, né? Então, é até mesmo falta de honestidade, né? Existe a hipocrisia e existe a desonestidade intelectual. É um exemplo aqui também, tá certo? Então, o argumento espontâneo é criar um objeto, um ser, uma entidade em que vai espantar as pessoas para aquele dado, aquela verdade, tá certo? E quem utiliza muito esses argumentos, as falácias, são pessoas que têm algum tipo de problema, né, com o mundo real. Então, é muito interessante você utilizar esse exercício para você ver em um debate algo em que você consiga identificar espantalho, ad hominem e outros, como nós estamos vendo aqui. Exemplo. Vou dar um exemplo aqui agora sobre o espantalho. Bem, o Luciano defende que a igreja são portadores da verdade. Mostrarei exemplos de coisas erradas que ocorrem nas igrejas. Isso mostrará como Luciano está errado e defende princípios ruins. Teólogos dizem que estudar filosofia não afeta negativamente a fé cristã, mas contradiz ao afirmar que outras ciências podem afetar negativamente a fé cristã. A Bíblia diz que a filosofia não é boa, portanto, não existe verdade e nem certeza na filosofia. Então, eu crio uma outra versão dos fatos, né? Eu invento, eu não descubro, né? Eu não conto o que aconteceu, eu invento, segundo o meu pensamento, né? Então, se chama desonestidade intelectual ou o argumento do espantalho. Vamos ver para o próximo.
bem, todos estamos sujeitos a cairmos em falácias inocentemente ou não, tá certo? Um grande número de falácias juntas é indício de muito descuido, ignorância, lavagem cerebral, falcatrua e desonestidade. Aqui. Lógica da chaveira. Afirmações contraditórias. Exemplo: não existe gravidade. As coisas caem. Então, nesse exemplo da chaveira, que é um tipo de falácia, você não pode negar a gravidade. Filosoficamente falando, ninguém pode negar a gravidade. Por quê? Porque os corpos são atraídos para o centro da Terra, certo? Então, os corpos eles caem, tá? Então, você não consegue negar a relação unida da gravidade com a queda dos corpos, certo? Vamos ver aqui. Um exemplo. Inventa-se uma explicação particular. Então, a pessoa que nega a gravidade, ela tem uma falsa ideia, tá? Dela própria. Então, inventa-se uma explicação particular para cada coisa que se observa. A explicação para um fenômeno entra em conflito com a explicação para outro fenômeno. Tipicamente, trabalha-se com remendos. Por exemplo, se rejeita o modelo trinitário em prol do monoteísmo absoluto, mas em determinadas situações, o monoteísmo não consegue explicar um certo dado e daí cria-se remendos para preservar o monoteísmo absolutista. Falácias combinadas. Algumas estratégias encaixam-se em mais de uma falácia. Uma observação, um exemplo aqui agora. Por que será que o Luciano fala contra as seitas religiosas? Considerando-se que pertence a uma organização religiosa, pois seus líderes aceitam ofertas de pessoas com princípios questionáveis em algumas localidades para projetos de igreja. Interessante. Esse é formado por várias falácias. Esse é um exemplo de várias falácias num argumento só. Temos ad hominem, boverismo, apelo ao preconceito, oposição, divisão, cortina de fumaça, conclusão, irrelevante, evidência suprimida e pergunta complexa. Então, essa é uma das falácias que eu consegui mostrar aqui a vocês. Tá? Temos muitas outras, como vocês puderam ver nesse quadro aqui, tá? Mas pelo tempo não iremos explicar todas, mas está aí alguns dados importantes para o nosso aprendizado. Voltando aqui, deixa eu mostrar mais uma coisa. Deixa eu ver aqui. Então as falácias basicamente é isso. É você apresentar um argumento falso. Mas como eu consigo que o argumento da pessoa que defende uma teoria tal é falso? Através da falácia. Então, deixa eu concluir o seguinte aqui. Bom, é preciso se habituar à luz do sol antes de ser capaz de vê-lo. Com essas palavras, Sócrates tenta convencer o jovem Glauco, um dos seus interlocutores de Sócrates na República de Platão, de que a filosofia não é um conhecimento que se adquire da noite para o dia. Ela requer um tempo e uma adaptação. Então reveja esse vídeo sempre que precisar, tá certo? E se Deus permitir, nós iremos dar continuidade a este tema, né, filosofia e cosmovisão cristã, sempre mostrando que unindo a teologia, a história, a sociologia, muitas das teorias que você já ouviu ou até acredita não faz nenhum sentido baseado nos fatos dessas ciências humanas, tá certo? Então, a intimidade da filosofia e a cosmovisão cristã sempre existiram e sempre vai existir. Então, se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo, deixe seu like, ative o sininho para sempre receber novos vídeos, as novas notificações. E se Deus permitir, iremos fazer novamente outros vídeos sobre esse tema, filosofia e cosmovisão cristã. Desde já agradeço a sua atenção
e até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos.